Você já teve a sensação de carregar um peso que ninguém ao seu redor parece carregar? Um fardo que vem se acumulando ao longo de anos, responsabilidades familiares que nunca acabam, perdas que se repetem, doenças silenciosas que você enfrenta sem alarde, pressões emocionais que quase ninguém conhece. Talvez você tenha pensado em algum momento: por que só eu? Por que minha caminhada é tão mais pesada do que a dos outros? Esse pensamento dói profundamente. Dói porque vem acompanhado de um medo oculto. Será que fiz algo errado? Será que Deus me abandonou? E enquanto tenta seguir firme, o coração luta contra sensações de inadequação, culpa que nem faz mais sentido, ansiedade silenciosa e aquela voz interna cansada dizendo: eu não vou aguentar. Mas há algo que você talvez nunca tenha ouvido desta forma. Billy Graham ensinava que os maiores fardos são entregues aos ombros que Deus fortaleceu para suportá-los. Em outras palavras, peso não significa rejeição, significa missão, significa formação, significa que Deus está depositando em você responsabilidades que não confiaria a alguém frágil. E C.S. Lewis acrescenta uma visão ainda mais reveladora: Deus afia os seus escolhidos não para castigá-los, mas para torná-los capazes de suportar realidades maiores. Ele lapida, molda, refina, não por crueldade, mas por propósito. A provação prolongada, que tantos interpretam como culpa ou abandono, é muitas vezes o maior sinal de confiança divina. O bloqueio inconsciente de muitos cristãos está aqui. Interpretam o peso como prova de falha, quando na verdade ele é evidência de capacitação. Deus não desperdiça sofrimentos. Ele usa cada dor como ferramenta de fortalecimento emocional, espiritual e mental, preparando você para algo que talvez ainda não compreenda. E é sobre isso que este vídeo vai te ensinar. Hoje você vai entender por que provações pesadas não são aleatórias, mas parte de um treinamento profundo que molda seus ombros para carregar aquilo que outros não poderiam. Vai compreender o motivo de certas batalhas durarem anos e como elas revelam mais sobre o seu chamado do que sobre seu passado. Por isso, fique comigo até o final. O que você vai ouvir hoje pode transformar completamente a forma como você enxerga o peso que carrega. Porque a pergunta principal desta mensagem é direta e poderosa: e se aquilo que pesa não for castigo, mas capacitação? Antes de seguirmos mais fundo, preciso te pedir algo que é importante para que essa mensagem chegue a mais pessoas que, como você, estão vivendo batalhas silenciosas. Se essa palavra já começou a tocar seu coração, inscreva-se no canal agora mesmo. Aqui, diariamente, Deus tem falado com pessoas cansadas, feridas, mas escolhidas. E se esta introdução encontrou seu coração, é porque esta casa espiritual também é para você. A provação pesada como diagnóstico espiritual. Deus revela onde sua fé precisa amadurecer. Há momentos em que a alma sente como se estivesse sendo pressionada para além do que pode suportar. Não é apenas desgaste emocional, é como se algo dentro de você estivesse sendo trazido à superfície com uma força que você não escolheu, mas que não consegue ignorar. E quando essa pressão chega, muitas pessoas perguntam: por que Deus permitiu que isso tocasse minha vida, justamente agora, depois de tantos anos enfrentando batalhas silenciosas, responsabilidades que se acumulam, dores que ninguém mais vê? A sensação é de estar sendo testado num território vulnerável, num ponto da alma, onde você preferia que ninguém tocasse. Mas quando a palavra de Tiago nos diz que a prova da fé produz perseverança, ela está revelando algo muito maior do que um simples ensino espiritual. Ela está apontando uma verdade. O que está pesando em você não veio para expor sua fraqueza, e sim para revelar o que precisa crescer profundamente dentro de você.
A pressão emocional que você sente não é aleatória. No campo da neurociência emocional, sabemos que quando a vida coloca peso demais sobre nós, áreas profundas da mente são ativadas. Áreas que guardam crenças antigas, feridas antigas, interpretações antigas sobre nós mesmos e sobre Deus. É como se a provação pesada apertasse um ponto invisível que sustenta sua fé. E quando esse ponto é tocado, algo se revela. Pensamentos que você tentava controlar, memórias que você guardou para sobreviver, medos que você nunca ousou nomear. Tudo aparece ao mesmo tempo. Parece desordem, mas espiritualmente é diagnóstico. É Deus revelando a parte da sua fé que Ele quer amadurecer. Ele não está expondo a sua fraqueza para te humilhar. Ele está mostrando onde deseja expandir sua estrutura interna. Muitas pessoas pensam que quando Deus toca na área mais sensível é porque estão falhando. Mas isso está longe da verdade. Quando Deus pressiona, Ele não pressiona ao acaso. Ele pressiona onde há potencial. Ele pressiona onde há promessa. Ele pressiona onde há destino. E por mais desconfortável que isso seja, essa pressão revela quem você é e quem ainda pode se tornar. A prova não desnuda o que você não presta. Ela ilumina o que você ainda não percebeu que já existe dentro de você. E essa revelação pode ser dolorosa, justamente porque ela deixa claro que existe um caminho de amadurecimento que só pode ser percorrido quando o coração é confrontado com aquilo que tenta esconder de si mesmo. Para muitas pessoas, o primeiro impacto da provação é o sentimento de estar sendo levado além do limite emocional. Há momentos em que você se pega pensando: eu não tenho mais força, eu não tenho mais estrutura, eu cheguei no fim. E é aí que entra uma das maiores verdades do Evangelho. Deus nunca revela a área da sua fé que precisa amadurecer para te destruir. Ele revela para te reconstruir. Quando você sente que chegou ao limite emocional, não é o fim da fé, é o início da revelação. É quando Deus te mostra onde você está tentando sobreviver com suas próprias forças, quando Ele deseja que você se apoie completamente nas dele. Há algo profundamente espiritual e neuroemocional acontecendo quando você passa por uma provação pesada. Sob pressão, o cérebro aciona mecanismos antigos de defesa, padrões que você desenvolveu para se manter seguro. Mas, muitas vezes, esses padrões já não servem mais para a fase atual da sua vida. Eles eram necessários quando você tinha menos maturidade, menos fé, menos entendimento. Agora, eles se tornaram pequenos demais para o que Deus deseja que você viva. Por isso, a pressão aperta, por isso dói. Porque Deus não está apenas te conduzindo a enfrentar o que você teme. Ele está te levando a abandonar estruturas internas que já não combinam com a pessoa que Ele está te tornando. E aqui há uma verdade que muitas vezes passa despercebida. A provação não expõe sua fraqueza. Ela expõe onde Deus quer ampliar sua capacidade espiritual, emocional e mental. Essa expansão interna é um processo lento. Ela não acontece com discursos bonitos, nem com fórmulas rápidas. Ela acontece quando o peso toca exatamente o ponto da sua fé que ainda está em construção. A dor que você sente pode ser o sinal mais claro de que Deus está fazendo uma obra profunda, uma obra que não aparece aos olhos dos outros, mas que está transformando você desde dentro. Pense no ouro antes de entrar no fogo. A olho nu, ele parece comum. É apenas um metal, sem brilho, sem diferença notável. Mas quando o calor é aplicado, algo invisível se revela: sua pureza. O fogo não cria pureza. Ele apenas expõe o que já estava lá. Assim também é a sua fé. Antes da provação, ela parece apenas fé comum. Mas quando Deus permite que o fogo aqueça sua história, aquilo que estava escondido emerge.
E é por isso que o processo te parece tão intenso. Deus não está criando valor em você. Ele está revelando o valor que já existe. Essa metáfora não é romântica, ela é precisa. O calor da vida só toca o que Deus deseja transformar. E quando Ele permite o fogo, é porque Ele já sabe que aquilo que existe dentro de você resiste. A prova não te encontra despreparado, ela te encontra pronto. Mesmo que você não se sinta assim, a provação como poda. Deus remove excessos para liberar propósito. Há momentos na vida em que algo começa a ser retirado de nós de maneira tão sutil e ao mesmo tempo tão profunda que o coração tenta desesperadamente entender o que está acontecendo. Relações que antes pareciam firmes começam a se desfazer. Caminhos que antes pareciam seguros começam a perder o sentido. Projetos que antes acendiam esperança começam a apagar. E dentro do peito surge aquela sensação estranha de vazio, como se alguma coisa estivesse sendo arrancada. Essa sensação não é apenas tristeza, não é apenas frustração. Ela se parece com luto. Porque perder aquilo a que nos apegamos, mesmo que Deus esteja permitindo, mexe com camadas internas que raramente acessamos conscientemente. E é nesse ponto, nesse desconforto silencioso, que a palavra de Jesus em João 15:2 se torna quase audível. O Pai poda para que dê mais fruto. Quando pensamos em poda, pensamos em corte. E corte dói. Corte mexe com estruturas internas, mexe com memórias, mexe com hábitos. Mas a poda espiritual não é a mesma coisa que perda aleatória. A poda não tem a violência da tragédia. Ela tem a precisão do cuidado. Deus não corta para ferir. Deus corta para liberar. E é por isso que, mesmo que a experiência doa, existe uma espécie de paz escondida por trás da dor, como se a alma soubesse que, por trás daquele corte, existe um propósito maior que ainda não conseguimos enxergar. É como se o Espírito dissesse baixinho: isto não está sendo tirado de você, está sendo tirado para você. Quando algo que parecia vital começa a desaparecer, nossa primeira reação é interpretar como rejeição. Pensamos que Deus está tirando porque não somos bons o suficiente, porque falhamos, porque não merecemos. Mas essa interpretação nasce do medo, não da fé. O medo sempre constrói narrativas de punição. A fé sempre revela narrativas de transformação. E quando Deus poda, Ele está trabalhando numa dimensão que nossas emoções não conseguem processar imediatamente. Ele está retirando excessos, pesos, vínculos, compromissos, expectativas e até pessoas que já cumpriram sua função na nossa história, ainda que não reconheçamos isso no momento. O cérebro humano tem uma resistência natural à perda. Ele se agarra ao que conhece. Ele prefere o desconforto familiar ao desconhecido incerto. Por isso, a poda gera confusão emocional. Você tenta entender por que aquilo que parecia tão certo agora se desfaz. Por que aquilo que você sustentou com tanto esforço está saindo das suas mãos? Por que aquele caminho que parecia promissor agora se fecha com força? Mas, enquanto a mente tenta compreender, Deus está trabalhando num nível mais profundo, reorganizando sua capacidade de frutificar. A poda não olha para o momento presente, ela olha para o que virá. O que está acontecendo agora não é sobre o que você perdeu, mas sobre o que Deus está preparando para que você receba. Quando você sente que algo está sendo cortado, pode parecer injusto. Mas o corte nunca é aleatório. Deus não corta o que ainda precisa ficar. Ele não remove o que ainda está dando fruto. Ele corta exatamente o que está impedindo que novos frutos apareçam. E é por isso que a poda às vezes mexe em áreas que você acreditava serem intocáveis. Ela acontece nos vínculos mais profundos, nas decisões mais estruturais, nos hábitos mais antigos, nas seguranças que você construiu para sobreviver.
Deus toca ali porque sabe que é ali que sua vida estancou, mesmo que você não saiba disso conscientemente. Há um detalhe espiritual que precisa ser compreendido com profundidade. A poda não é uma correção, é um investimento. Ela é a forma de Deus dizer que você tem potencial demais para permanecer do jeito que está. Ela é a forma de Deus anunciar que há mais, muito mais, esperando por você. Mas, para esse mais chegar, o velho precisa dar espaço. O que serviu até agora não serve mais para o que Deus está preparando. O que te sustentou em fases antigas não pode te acompanhar para a nova estação. E quando Deus sabe que você não abrirá mão sozinho, Ele intervém com amor profundo, ainda que o amor se manifeste em forma de corte. É por isso que quando você olha para trás e percebe tudo o que perdeu nos últimos meses ou anos, há duas formas de interpretar isso. A primeira é pela lente da dor, que diz que cada perda foi injusta. A segunda é pela lente da fé, que diz que cada remoção abriu espaço para algo que você ainda não viu. E no reino de Deus não existe vazio sem propósito. Quando Ele tira, é porque está prestes a colocar algo maior. Quando Ele corta, é porque está prestes a expandir. Quando Ele permite que algo caia, é porque o galho que permanecerá será ainda mais frutífero. As árvores frutíferas nos ensinam isso com perfeição. Elas não produzem mais porque cresceram mais. Elas produzem mais porque foram podadas. O corte reorganiza a energia, redireciona a força, remove dispersões, concentra vida, e depois da poda, o fruto se torna abundante e saudável. O que parecia retrocesso era, na verdade, preparação, e é exatamente isso que Deus está fazendo com você. O que parece perda é realinhamento. O que parece retrocesso é avanço invisível. O que parece desordem é uma reorganização divina para que você entre numa fase de frutificação que nunca experimentou antes. A dor do corte é real. A sensação de vazio também. Mas nada disso significa que Deus se afastou. Significa que Ele está trabalhando mais perto do que nunca. E quando o trabalho de Deus é profundo, o primeiro sinal não é alegria, é ausência. A poda começa no silêncio. O fruto aparece depois. E quando aparecer, você entenderá que nada foi tirado, tudo foi transformado. A provação que revela sua força invisível. O peso. Expande capacidades adormecidas. Há situações na vida em que você sente que chegou ao limite físico, emocional e espiritual. Não é apenas cansaço, é uma exaustão que se espalha pelos músculos, pelo pensamento, pela respiração. Há dias em que o corpo parece mais pesado do que deveria, em que a mente não acompanha o ritmo dos acontecimentos, em que o coração lateja com uma espécie de inquietação silenciosa. E no meio dessa experiência tão humana, tão intensa, tão difícil de ser explicada para quem nunca passou por ela, nasce a sensação de que a sua limitação é sinônimo de fraqueza. Mas existe uma verdade profundamente espiritual e profundamente humana que precisa ser dita com cuidado e autoridade. A limitação não é fraqueza. A limitação é o terreno onde Deus revela sua força. Quando o apóstolo Paulo escreveu que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, ele não estava usando metáfora nem poesia espiritual. Ele estava descrevendo um mecanismo real. Ele estava revelando um princípio que toca corpo, mente e alma de forma integrada. Porque existe algo na natureza da dor que expõe habilidades internas que, em outras circunstâncias, permaneceriam adormecidas. É como se cada provação profunda acordasse uma parte da sua estrutura emocional que você nunca havia acessado. A dor força a reorganização da mente, e a mente reorganizada abre portas para forças que você não sabia que tinha.
A limitação, quando aparece, provoca primeiro um susto, depois provoca resistência e, em seguida, provoca interpretações equivocadas. Você pensa, se eu estou fraco, significa que perdi algo. Se estou cansado, significa que estou falhando. Se estou exausto, significa que não consigo mais. A mente tenta decodificar a fragilidade como incapacidade. Mas no campo da neurociência emocional, vemos que a fragilidade desperta mecanismos de adaptação e resiliência que não são acionados em momentos de estabilidade. Quando a dor aperta, conexões internas se fortalecem. Quando o desafio se intensifica, o cérebro cria novos caminhos para lidar com aquilo que nunca enfrentou. E espiritualmente, essa reorganização interna se alinha perfeitamente ao que Deus faz no invisível. Ele permite que a fraqueza toque você para que a força dele se revele através de você. Há pessoas que passaram por situações que, antes de enfrentá-las, teriam dito: "Nunca suportarei isso." E ainda assim, suportaram. Há pessoas que carregaram dores que anos atrás teriam acreditado ser impossíveis de suportar. E ainda assim, suportaram. Há pessoas que olharam para circunstâncias que pareciam absolutamente destrutivas e hoje olham para trás com uma espécie de espanto silencioso, percebendo que atravessaram aquilo que, no passado, achavam que as esmagaria. Isso não aconteceu porque você é naturalmente forte. Isso aconteceu porque a provação revelou a força invisível que Deus colocou em você. Essa força não é feita de arrogância nem de autoconfiança exagerada. Ela é feita de sobrevivência, de fé, de resistência espiritual moldada nas madrugadas de oração, nos dias de silêncio, nas horas em que você pensava que não havia mais saída. A força invisível nasce no ponto em que você pensa que não aguenta mais. É ali, exatamente ali, que a graça de Deus te sustenta de um modo que você não consegue explicar. E é por isso que, quando tudo passa, quando a tempestade diminui, quando a dor esfria, você percebe que se tornou alguém diferente. Não porque aprendeu uma lição, mas porque descobriu capacidades que estavam enterradas sob anos de sobrevivência emocional. É interessante observar como a dor reorganiza não apenas a mente, mas também a maneira como vemos a nós mesmos. Há dores que desconstroem identidades antigas, há lutas que quebram máscaras, há pesos que revelam camadas profundas de força que estavam adormecidas. Você se torna capaz de lidar com situações que antes o paralisariam. Você passa a compreender pessoas que antes julgaria. Você desenvolve resiliência, paciência, profundidade. Tudo isso não nasce em momentos de calmaria. Nasce quando a vida te lança no fogo da provação. O fogo não revela apenas pureza, ele revela estrutura. E talvez esta seja uma das partes mais difíceis de aceitar. Você não descobriria sua verdadeira força se não tivesse sido colocado diante do que mais temia. Não descobriria sua resistência se não tivesse atravessado noites tão longas. Não descobriria seu potencial se não tivesse sido pressionado além do que achava suportável. A força invisível, aquela que Deus colocou dentro de você desde o princípio, só se torna visível quando a vida exige que ela seja usada. E quando ela aparece, quando você percebe que permaneceu de pé, mesmo sem saber como, você entende uma verdade que muda tudo. Deus sempre viu em você uma força que você jamais enxergaria sozinho. Há momentos em que você acredita sinceramente que está no seu limite. E ainda assim, você segue. Há dias em que você sente que vai quebrar. E ainda assim você não quebra. Há situações que parecem destinadas a te destruir. E ainda assim, você continua respirando, caminhando, enfrentando. Isso não é acaso.
Isso não é coincidência, isso é graça em movimento, isso é resiliência divina se expressando dentro de você. Isso é força oculta emergindo do lugar onde você pensava que existia apenas fragilidade. A alma humana é como uma caverna profunda. Muitas vezes evitamos entrar nela porque tememos o que poderemos encontrar, mas é ali, nos cantos mais escuros e silenciosos, que estão escondidos os tesouros mais valiosos da existência. E é por isso que tantas provações parecem nos empurrar para dentro dessa caverna interior. Elas não nos guiam para lá para nos amedrontar, mas para revelar o tesouro que sempre esteve oculto. A força invisível não é criada pela dor, ela é revelada pela dor. Assim como a luz de uma tocha só ilumina quando a caverna está escura, a força interior só aparece quando as circunstâncias externas nos obrigam a acendê-la. O peso que você carrega hoje pode ser exatamente o instrumento que Deus está usando para despertar capacidades profundas, capacidade de persistir, capacidade de compreender, capacidade de amar, capacidade de perdoar, capacidade de continuar quando tudo diz que deveria parar. E quando você olha para si mesmo e percebe que mesmo cansado continua caminhando, é porque Deus está sustentando cada passo. A fraqueza não é o fim. A fraqueza é o portão por onde a força de Deus entra. A provação que reorganiza prioridades. Deus pesa o que você precisa deixar. Há períodos da vida em que algo começa a incomodar de um jeito silencioso, quase imperceptível no início. Não é uma dor evidente, não é uma crise aberta, não é um colapso emocional. É uma irritação fina, quase como um fio de tensão que se estica aos poucos. Uma sensação de que certas rotinas perderam o brilho, de que determinados compromissos se tornaram mais pesados do que deveriam, de que algumas relações parecem desalinhadas, e embora nada grave tenha acontecido, algo dentro de você sussurra que aquilo já não cabe mais. Essa sensação é um dos sinais mais profundos de que Deus está reorganizando sua vida por dentro, retirando você de caminhos antigos e conduzindo para realinhamentos necessários. É impressionante como a alma percebe antes da mente quando um ciclo chega ao fim. Você tenta manter tudo funcionando, tenta seguir o ritmo habitual, tenta sustentar a mesma vida de antes, mas alguma coisa não encaixa. E esse desencaixe emocional não é incapacidade, ele é revelação. Ele é Deus, sondando, como diz o salmista, sonda-me e mostra se há em mim algum caminho que não deveria continuar. O incômodo surge porque Deus está acendendo luz onde você costumava andar no automático. Ele não está bagunçando sua vida, está iluminando partes dela que precisam ser vistas com sinceridade. Há uma verdade pouco discutida, mas profundamente espiritual. O corpo reage antes das palavras, a mente reage antes da compreensão e a alma reage antes da decisão consciente. O desconforto que você sente quando algo já não deveria estar na sua vida não é fragilidade emocional. É a sabedoria do espírito tentando romper com a repetição do que já se tornou impróprio. O cérebro humano, quando percebe que algo perdeu o sentido, gera sinais de cansaço, dispersão, irritabilidade e perda de interesse como forma de chamar sua atenção. Mas quando o assunto é espiritual, esses sinais se tornam ainda mais profundos, porque eles não são simplesmente emocionais, eles têm propósito. É comum que quando tudo começa a ficar pesado ao mesmo tempo, você imagine que a provação é o problema central. Mas muitas vezes, o que está pesando não é a provação, é aquilo que você ainda está tentando carregar além do tempo permitido. Há responsabilidades que já não pertencem a você. Há pessoas que já cumpriram o papel que tinham em sua história.
Há compromissos que já não combinam mais com quem você se tornou. E o peso que você sente não é apenas dificuldade, é excesso. Excesso de expectativas, excesso de vínculos, excesso de obrigações que nasceram em uma versão antiga sua e agora sufocam quem você está se tornando. A reorganização de prioridades acontece de forma gradual. Primeiro, você sente que algo mudou. Depois, percebe que o que antes era leve, agora cansa. Mais adiante, descobre que aquilo que antes motivava, agora desgasta. Esse desgaste não é acaso, ele é o método de Deus para te chamar de volta ao alinhamento. Deus não grita, Deus sussurra por meio de sensações, percepções, inspirações e, muitas vezes, por meio de uma fadiga que não parece ter explicação. Essa fadiga é a alma avisando que aquilo que você está carregando já não pertence ao seu presente, muito menos ao seu futuro. Há momentos em que você pensa que a vida está ficando pesada demais, mas a verdade pode ser outra. Talvez a bagagem seja que está grande demais. Não é a montanha que cansa, é o que você leva para subir. E espiritualmente, isso é ainda mais sério. Porque Deus não quer que você desperdice força carregando aquilo que Ele não pediu para levar. A exaustão que você sente pode ser o resultado de segurar o que já deveria ter sido entregue, finalizado, reorganizado, redesenhado ou deixado ir. E é por isso que certas áreas da sua vida ficam mais pesadas justamente antes de serem transformadas. O peso é o aviso. O cansaço é o sinal. A confusão é o início da mudança. A reorganização divina é uma das obras mais profundas de Deus na vida de uma pessoa. Ela é sutil, mas firme, suave, mas decisiva. Ela acontece nos bastidores da alma, enquanto você tenta manter a aparência de normalidade. Mas por dentro, Deus está separando o que pertence ao seu propósito do que pertence apenas à sua história. Separando o que te constrói do que te consome. Ele não está tirando tudo de uma vez, porque quebraria você. Ele está ajustando aos poucos, movendo, alinhando, deslocando, revelando. É assim que Deus trabalha. Ele te prepara antes de te mover e te move antes de você perceber que foi preparado. Há uma imagem simbólica que ajuda a compreender isso. Imagine uma viagem longa. No início, você decide o que levar, mas conforme a caminhada avança, algumas coisas começam a atrapalhar. Peso demais nas costas diminui o passo, dificulta a respiração, causa dor. Então, em determinado ponto da subida, você percebe que não poderá continuar com aquilo. Não porque é errado carregar, mas porque é pesado demais para o propósito do caminho. Assim também é Deus. Ele não retira o que você ama, Ele retira o que te prende. Ele não corta o que te alimenta, Ele corta o que te consome. Ele não permite que você carregue tudo, porque carregar tudo impediria você de alcançar o que Ele preparou. Há decisões que você já sabe que precisam ser tomadas, mas que adia porque envolvem apego. O apego é o maior inimigo da transição espiritual. Você se apega ao que conhece, se apega ao que acha seguro, se apega ao que construiu com tanto esforço. Mas existe uma pergunta silenciosa que Deus faz quando tudo começa a pesar. Isso ainda te leva para onde eu quero te levar. É ali, nesse ponto, que a reorganização se torna evidente. Deus não quer que você viva a vida inteira preso a versões antigas de si mesmo. Ele deseja que você avance, e avanço exige leveza. É por isso que ele toca em áreas sensíveis. É por isso que ele permite desconfortos que mexem com suas certezas. Ele está preparando você para soltar o que não deve acompanhar sua próxima estação. Não porque é ruim, mas porque não é mais compatível com o propósito. E quando Deus começa a chamar você de volta ao eixo, nada continua encaixando como antes.
Você tenta insistir, tenta manter, tenta ajustar, mas quanto mais você tenta, mais sente que está lutando contra uma maré invisível que te conduz para outra direção. A reorganização divina não vem para destruir nada, ela vem para revelar. Revelar onde você investe energia sem retorno espiritual. Revelar quais vínculos drenam mais do que sustentam. Revelar quais caminhos estão saturados, revelar quais compromissos já não fazem sentido e revelar, acima de tudo, que Deus está conduzindo você para uma nova fase, em que será necessário carregar menos para viver mais profundamente o que Ele tem para você. Aprovação que antecede promoção espiritual. Deus pesa para elevar. Há momentos na jornada espiritual em que tudo parece se intensificar ao mesmo tempo. A dor fica mais aguda, o silêncio de Deus parece mais longo, a alma parece mais vulnerável e a sensação interna é de que o chão está desaparecendo sob os pés. Não é uma simples dificuldade, não é apenas um dia ruim, é como se a vida inteira estivesse passando por um aperto profundo, um funil emocional que concentra todas as tensões, medos, dúvidas e memórias num único ponto. E quando isso acontece, a sensação mais comum é pensar que se chegou ao fim. É como se algo dentro de você murmurasse baixinho: eu não tenho mais forças para continuar. Mas é exatamente nesse terreno de fragilidade extrema que a palavra de 1 Pedro 5,10 se revela com mais poder. Depois de padecer um pouco, ele vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e estabelecerá. A ordem das palavras não é aleatória. Ela revela um processo que começa na dor e termina na elevação. Quando você está vivendo o auge de uma provação, há um movimento interno que quase sempre ocorre. O pensamento de que nada faz sentido, de que a dor está indo longe demais, de que Deus está distante demais, de que a vida está exigindo de você algo que você não sabe se tem para entregar. Esse ponto é um território espiritual delicado, porque é exatamente aí que muitos interpretam o ápice da dor como o encerramento da história. Mas espiritualmente, o ápice da dor raramente é o fim. Ele quase sempre é o início de um realinhamento profundo, o início de uma mudança estrutural, o início de uma transição que você não vê, mas que está acontecendo atrás das camadas conscientes da sua alma. Existe um padrão espiritual que se repete ao longo de toda a Escritura. Antes de Deus elevar alguém, Ele permite que essa pessoa atravesse um período de aperto extremo. José passou pelo fundo do poço antes de chegar ao palácio. Elias enfrentou o deserto antes de ouvir o sussurro suave. Davi viveu fugas intermináveis antes de ser coroado. Paulo carregou um espinho antes de descobrir o poder da graça. Esse padrão não é castigo, é preparação. A fase mais escura é sempre anterior ao amanhecer mais luminoso. A pressão mais intensa precede a liberação mais profunda. E quando você entende esse padrão, começa a perceber que o que está vivendo hoje pode ser exatamente o indício de que Deus está prestes a te mover para um nível que você não teria alcançado se não tivesse passado por esse processo. No campo da neurociência emocional, existe um conceito muito importante. O cérebro passa por uma reorganização interna intensa antes de consolidar novos padrões. E esse processo de reorganização é desconfortável, porque o cérebro tenta abandonar formas antigas de pensar, enquanto ao mesmo tempo tenta se adaptar às novas. Isso gera uma sensação de instabilidade mental e emocional. Mas depois desse período crítico, algo se fortalece. Um novo padrão se forma, uma nova resistência se estabelece, uma nova perspectiva se consolida. Espiritualmente, acontece da mesma forma.
Antes da promoção espiritual, existe um período de instabilidade, de incerteza, de confusão, porque Deus está quebrando estruturas internas que não podem te acompanhar para o próximo nível. Há uma revelação essencial que precisa ser compreendida com profundidade. A provação pesada quase nunca é sinal de fim. Ela é quase sempre sinal de transição. A intensidade que você sente não é o peso da destruição, é o peso da construção. Deus está alinhando áreas internas, retirando excessos, ampliando sua capacidade, fortalecendo sua resistência e preparando você para algo maior. É por isso que certas áreas parecem mais pressionadas do que outras. É por isso que certos relacionamentos ficam mais sensíveis. É por isso que certos ambientes se tornam desconfortáveis. É por isso que certas decisões começam a exigir mais coragem. A pressão não está destruindo você. Ela está moldando você para a próxima fase. Há momentos na vida em que tudo o que está sendo pressionado aponta para uma pergunta profunda que poucos se permitem fazer. Qual área da minha identidade Deus está transformando? Porque quando Deus permite que uma área seja apertada, não é porque ela é fraca, é porque ela está prestes a ser reposicionada. A área da vida que mais dói é quase sempre a área onde Deus está construindo uma versão nova de você. Uma versão mais forte, mais madura, mais alinhada com o propósito. E quando você começa a perceber isso, a dor deixa de ser apenas dor. Ela se torna transição, se torna passagem, se torna preparação. A travessia é desconfortável. A alma sente a mudança antes da mente compreendê-la. O corpo sente o peso antes de perceber que se trata de fortalecimento. E é nessa fase que a sensação de escuridão interna aumenta. Não porque Deus está distante, mas porque Ele está trabalhando no invisível. Assim como a noite fica mais escura antes do amanhecer, a alma muitas vezes fica mais silenciosa antes da resposta. É um silêncio que dói, é um silêncio que suspende, é um silêncio que pressiona, mas é também um silêncio que anuncia, porque nada fica mais escuro sem estar prestes a se tornar luz. Há algo precioso acontecendo dentro de você neste exato momento, mesmo que seus sentimentos não consigam expressar isso. A dor não está revelando o fim. A dor está revelando o quanto Deus te considera capaz de atravessar esta fase para chegar onde Ele quer te levar. Ele está te aperfeiçoando quando você pensa que está enfraquecendo. Ele está te confirmando quando você acha que está perdendo. Ele está te fortalecendo quando você acredita que está quebrando. Ele está te estabelecendo quando tudo parece instável. Esta é a natureza da promoção espiritual. Ela acontece na contramão da lógica humana. O que parece queda é, na verdade, ascensão. O que parece perda é, na verdade, reposicionamento. O que parece desordem é, na verdade, alinhamento profundo. Há algo que ainda precisa ser dito com clareza e com sensibilidade. Você não está vivendo tudo isso por acaso. A pressão não é castigo. A intensidade não é condenação. A confusão não é prova de abandono. Elas são sinais espirituais. Sinais de que Deus está preparando você para um novo capítulo. Sinais de que o que está vindo exige mais maturidade, mais coragem, mais fé, mais solidez emocional. E por isso, Ele está fortalecendo você por dentro antes de te mover por fora. A promoção sempre começa na alma. A provação mais pesada não é castigo, é capacitação. Chega um momento da caminhada em que a alma, cansada de tentar interpretar a si mesma, finalmente percebe algo que transforma tudo. Nem toda dor é punição, nem todo peso é derrota, nem toda noite longa é abandono divino. Às vezes, o que pesa é exatamente o que Deus está usando para te fortalecer. Às vezes, o que dói é o que Ele está usando para te preparar.
Às vezes, o que você acredita ser queda é, na verdade, o início de uma elevação silenciosa. A provação que parecia grande demais, longa demais, injusta demais, talvez seja justamente o selo de que Deus está fazendo em você uma obra rara, uma obra que Ele não faz em qualquer pessoa, porque requer maturidade, profundidade e capacidade que nem todos estão dispostos a desenvolver. Billy Graham dizia que as cargas mais incomuns são entregues aos ombros que Deus já sustentou antes. Isso significa que se hoje o peso parece incomum, é porque a graça sobre você também é incomum. Significa que Deus já conhece sua estrutura interna melhor do que você conhece. Ele sabe onde você dobra, mas sabe também onde você resiste. Ele sabe onde você desaba, mas sabe onde você renasce. Ele sabe onde sua força parece pouca, mas sabe também onde sua força transborda em você. A provação pesada não é uma sentença, é uma revelação. Revela quem você é. Revela quem Deus é em você. Revela o quanto Ele te preparou em silêncio nos dias em que você achou que só estava sobrevivendo. Mas na verdade estava sendo fortalecido. Charles Spurgeon descrevia a prova severa como o prelúdio da glória brilhante. Essa frase carrega um peso espiritual intenso. Ela nos lembra que Deus não desperdiça dor, não desperdiça lágrimas, não desperdiça noites em claro, não desperdiça as fases da vida que nos pareceram mais difíceis. Ele transforma tudo em ferramenta, tudo em escultura, tudo em lapidação. Assim como o artesão que segura o diamante com firmeza e o golpeia não para destruí-lo, mas para revelar seu brilho mais profundo, Deus trabalha na sua alma com precisão. Cada momento que você achou que era destruição, talvez fosse apenas Deus retirando o que escondia sua beleza interna. A lapidação dói, mas o brilho compensa. A síntese desta mensagem é simples e profunda. A provação mais pesada não é castigo. Ela é capacitação. Ela é treinamento. Ela é confirmação de que Deus confiou a você uma missão que exige estrutura interna, sensibilidade espiritual, força emocional e resistência que não se formam em dias leves. A provação é a oficina onde Deus escolhe poucos para moldar. Não porque Ele quer esmagar, mas porque Ele quer elevar. Ele prepara primeiro no oculto, depois manifesta no visível. Ele fortalece primeiro no secreto, depois expõe no público. Ele amadurece primeiro no silêncio, depois te estabelece naquilo que te chamou para viver. E agora é importante mergulhar na parte prática desta conclusão, porque ela ajuda você a enxergar seu próprio momento com clareza e profundidade. Há 3 movimentos internos que transformam a maneira como você interpreta a provação. Primeiro, reconhecer qual é a provação que você está vivendo hoje. Nomear aquilo que pesa dá forma ao invisível. Ajuda você a enxergar que aquilo que parecia confusão é, na verdade, uma área específica sendo trabalhada. Segundo, perguntar com sinceridade: o que Deus está fortalecendo em mim através disso? Essa pergunta abre portas espirituais que antes estavam fechadas, porque ela quebra a lógica da dor como castigo e a reposiciona como propósito. Terceiro, permitir-se orar pedindo firmeza, discernimento e visão espiritual. Uma oração de entrega sincera é como abrir uma janela em um quarto escuro. Ela não resolve tudo, mas permite que a luz entre. E é aqui que quero falar diretamente ao público que carrega, há décadas, pesos silenciosos. Pessoas entre 35 e 70 anos que seguraram famílias inteiras, sustentaram casas, enfrentaram diagnósticos, passaram por rejeições, sobreviveram a abandonos, lutaram por filhos, intercederam em madrugadas, guardaram lágrimas que ninguém viu. Pessoas que muitas vezes foram fortes demais por tempo demais. Deus viu tudo.
Nada do que você enfrentou foi desperdiçado. Nada do que você carregou passou despercebido aos olhos dele. Você pode achar que caminhou muitas vezes sozinho, mas não caminhou. Havia uma presença sustentando você quando ninguém mais sustentava. Havia uma mão segurando a sua quando ninguém mais via. Havia uma graça escondida te levantando quando você acreditava que estava desmoronando. E agora, quero te convidar a um momento profundo, um momento de silêncio interior, um momento de verdade, um momento de encontro entre você e Deus, um momento de oração. Senhor, eu me coloco diante de Ti com tudo o que sou, com as dores que carrego, com os pesos que me esmagam, com as dúvidas que me acompanham, com as batalhas que enfrento sozinho. Tu conheces cada lágrima que o mundo não viu, cada noite em que o sono não veio, cada dia em que caminhei exausto, mas segui. Eu te peço agora que me ajudes a enxergar o propósito por trás da provação que vivo. Abre meus olhos espirituais para perceber onde Tu estás me fortalecendo. Dá-me discernimento para reconhecer o que deve ficar e o que deve partir. Toca meu coração com Tua presença e renova minhas forças, para que eu não interprete como castigo aquilo que, na verdade, é construção divina. Consola minhas áreas cansadas, cura minhas memórias feridas, sustenta meus passos e me firma no caminho que preparaste para mim. Eu me entrego a Ti, entrego minhas dores, minhas preocupações, meus medos, e declaro que confio na Tua obra, mesmo quando não entendo o processo. Sustenta-me, Senhor, fortalece-me, estabelece-me, em nome de Jesus. Amém. Se esta mensagem tocou você de alguma forma, se algo dentro de você encontrou sentido, acolhimento ou direção, eu te convido a caminhar conosco mais profundamente. Existe uma comunidade inteira aqui que ora, intercede e caminha junta em fé. Escreva seu nome ou o nome de alguém que você ama e que precisa de oração. Junte-se a nós. Aqui, você nunca caminha sozinho. Aqui sua dor é vista, sua fé é acolhida e sua jornada é fortalecida. Você faz parte deste lugar. Este é o seu espaço espiritual. Aqui você é família.